Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao nosso programa Minuto Família desta quarta-feira. Nós estamos falando essa semana sobre um pouco da psicologia masculina. E ontem falávamos da força física. E hoje vamos falar de um outro tema muito importante, que é a sensibilidade masculina. Talvez esse seja o ponto que mais difere o homem da sua companheira, da sua esposa. Sensibilidade. E às vezes nós pensamos, temos a tentação de pensar que o homem não tem sensibilidade, que o homem não é sensível. Muito pelo contrário. O que tem aí é uma confusão, muitas vezes, de sentimentos. Por quê? Porque nós vemos, muitas vezes, mais sensibilidade nas mulheres, isso é fato. A mulher é mais sensível, mais delicada em algumas questões. O homem também enfrenta tristezas e alegrias, como a mulher enfrenta, né? Então, nós homens enfrentamos também tristezas e alegrias. Tem mais facilidade em não se deixar dominar. Talvez, dentro dessa psicologia, o homem tem mais tendência a se fechar mais diante do sofrimento, diante das alegrias e diante da tristeza. Muitos homens não manifestam isso diante da sua família, diante da sua companheira. Então o homem acaba sendo um pouco neutro com relação a isso, mas isso não tira a tristeza ou a alegria que ele está sentindo. A mulher muitas vezes tem mais facilidade de se manifestar com relação a isso, né? O homem talvez não, mas sente também, né? O homem ele é incapaz muitas vezes de manifestá-la exteriormente. E uma conclusão que a gente pode chegar: o homem se fecha mais. Só que a gente precisa tomar cuidado, porque é daí que pode surgir os conflitos. Porque a psicologia vai explicar, quando a gente se fecha mais, quando a gente guarda muitos sentimentos, vai chegar uma hora em que nós podemos o quê? Descontar em alguém, explodir, enfim, né? Porque os nossos sentimentos estão todos guardados. Aí existe uma coisa muito importante para a gente poder lidar com essa situação, com esse fechamento, é aquilo que a gente falávamos ontem, né? É gastar energias. E quando a gente gasta energia, a gente libera, de certa forma, os sofrimentos, libera as tristezas, libera as alegrias de formas naturais. E às vezes nós procuramos fazer isso de forma errada, não é verdade? Mas quando a gente libera essa energia, a gente procura liberar tudo isso que a gente está sentindo neste momento, né? O padre citava ontem, né? A questão do esporte, que é muito importante. Mas não só esporte, mas uma outra coisa que te dê prazer. Para que você possa liberar isso. O que não pode é ficar muito tempo com isso guardado dentro de si. Embora nós homens tenhamos a tendência de se fechar mais a tais situações, mas a gente precisa também encontrar um jeito de se liberar, né? De se gastar energia com relação a isso. Os dois, então, tanto o homem como a mulher, devem, então, compartilhar as alegrias e a tristeza. Isso é um ponto, né? Além do esporte, o diálogo que a gente está vivendo durante esses dias é um ponto, né? Talvez você não tenha facilidade de conversar com outras pessoas, mas que a sua esposa você tenha, com seus filhos. Então, quando a gente fala, né, quando a gente expõe para alguém, é uma forma também de se liberar, né, de não ficar guardando, tá bom? Mas o mais importante é viver essas dimensões, né? Buscar ser sensíveis diante do outro, diante da família, diante do diálogo, porque isso é muito importante para o nosso crescimento familiar, tá bom? Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.